Meus irmãos, a paz do Senhor, que honra poder servir mais uma vez aqui na nossa EBD, a maior EBD do Brasil. Quero louvar a Deus pela vida do nosso bispo aí, José do Carmo, bispa Neuza Carmo, pastor Tamar, obrigada sempre pelo convite, pela confiança. E eu fico pensando, enquanto eu estava ali sendo ministrada por essa canção, juntamente com vocês e adorando a Deus, como o Senhor preparou o milagre da internet para tempos como esse. Que privilégio temos nós, né? Estamos aqui na igreja, a igreja vazia, somente nós que estamos aqui servindo, mas você aí, de onde você está, pode já linkar na internet. Nós estamos sendo igreja da onde nós estamos. Isso é um privilégio do nosso tempo. Eu sou grata a Deus por esse milagre da internet que nos permite não deixar de cultuar, de estar juntos. A gente que fica lá no link do YouTube, vê os irmãos comentando, glória a Deus. Então, que a graça, o favor do nosso Deus possa alcançar você. Porque Deus independe de ambiente, de lugar, para favorecer o seu povo. E nessa manhã nós vamos conversar, nessa última lição do trimestre, de uma revista tão especial, que narrou a história de Esther. Esther foi uma das únicas mulheres da Bíblia, junto com Ruth, a ter o seu nome dado a um livro que está no cânon das Escrituras. E isso não foi por acaso. A história de Esther nos encoraja por várias vertentes. Você que esteve conosco aqui nesse trimestre, estudando essas lições, você entendeu isso, mas eu quero encorajar você que porventura não fez isso, leia o livro de Esther, certamente você será edificado. E hoje nós vamos fechar esse trimestre com esse tema tão relevante para esse tempo. Esther, uma mulher de coragem. O pastor Tamar já leu o texto áureo, ele leu o outro texto de Esther no capítulo 2, então nós vamos entrar direto na lição. Querido, entenda algo, para que nós possamos pensar um pouco sobre por que Esther aqui é chamada de uma mulher de coragem. Não era fácil ser mulher nos tempos de Esther. Até hoje nós temos imensos desafios no ser mulher, mas como tudo aquilo que a queda deforma, o papel da mulher também foi deformado por ocasião da queda. Deus fez homens e mulheres equivalentes em valor, diferentes em papéis, mas equivalentes em valor. Nenhum maior, nenhum menor, nenhum melhor, nenhum pior. Mas depois da queda, ou seja, quando Adão peca e o mundo começa a viver um novo tempo, um tempo onde o pecado começa a reinar, uma vez que o mundo jaz no maligno, o papel da mulher foi deformado. E a mulher na cultura judaico-cristã, no tempo de Esther, ela não tinha nenhum valor. O valor da mulher estava diretamente associado à sua capacidade de gerar filhos, de parir. Então, uma mulher estéril, por exemplo, ela não tinha valor. É por isso que nós vemos a angústia de mulheres estéreis, como Rebeca, como Ana, como Sara, porque elas não tinham valor. É por isso que um homem que se casava com uma mulher estéril, ele tinha o direito de contrair novas núpcias, uma vez que aquela mulher não era valorizada, que foi o caso de Eucana, por exemplo. E o que acontecia com essa desvalorização da mulher? O valor vinha exatamente porque quando ela gerava filhos, aqueles filhos serviriam, se fossem homens, para aprender o ofício dos pais no campo, na agricultura, ou se fossem meninas, iam aprender com a mãe a serem boas mulheres, esposas, para enfim serem trocadas por um bom dote. Essa era a realidade do papel da mulher na época da vida de Esther. Mas Jesus vem, Jesus humana. E como tudo muda depois que Jesus vem ao mundo, Jesus foi o maior revolucionário feminista que já existiu. Jesus amava as mulheres. Se você ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versos 1 a 3, você vai ver como Jesus se relacionava com elas, como ele estava com elas. Jesus se encontra com a samaritana no poço, Jesus se encontra com a adúltera, Jesus permite que a prostituta lave os seus pés, Jesus aparece depois da ressurreição primeiro para as mulheres. É a elas dado o direito de cuidar do corpo de Jesus depois que ele é retirado da cruz. Enfim, Jesus amava
as mulheres. Mas eu quero fazer um parêntese aqui, só para você entender por que hoje a coragem de Esther continua precisando inspirar a nós mulheres e a vocês também, homens. Por que é tão distinta uma lição como essa para que a gente compreenda a praticidade do evangelho em tempo e fora de tempo. Hoje, a mulher foi para um outro extremo. Nós tivemos 3 grandes ondas do tal movimento feminista. A primeira foi em 1920, quando as mulheres foram para a porta do Miss América, lá nos Estados Unidos, e elas queimaram seus sutiãs. Estava acontecendo ali o maior concurso de beleza desse tempo. Talvez muito parecido com o concurso de beleza que Esther participou. Esther participou talvez do maior concurso de beleza da história. Se a gente for pensar, a Pérsia tinha 127 províncias. Era um império muito poderoso naquele tempo. E se cada província tivesse mandado aí, 7 mulheres, tinham mais de 800 mulheres participando do concurso de beleza na Pérsia. Era assim o Miss América nos Estados Unidos, 1920. E as mulheres queriam direitos legítimos. Elas queriam poder estudar, elas queriam poder trabalhar, elas queriam poder votar. Porém, a segunda onda do movimento feminista, que acontece entre as décadas de 40 e 70, choca de forma completamente difícil de depois a gente destroncar isso com 3 grandes coisas. Choca primeiro com o movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll. A ideia de uma libertinagem. Choca ainda com o advento da pílula anticoncepcional. A mulher então passa a poder ter poder sobre o próprio corpo, uma vez que ela poderia controlar ou não a gestação. E também choca com a mudança da lei do divórcio. A mulher passa a poder requerer o divórcio, o que não acontecia antes das décadas de 40 e 70. Na década de 90, nós tivemos a terceira grande onda do movimento feminista. Essa talvez perdure até hoje, com expressões como sororidade e tantas outras que são comuns às mulheres no meio de hoje. Mas a gente percebe o extremo. Se na cultura judaico-cristã a mulher não tinha valor e ela não podia nada, hoje nós vemos a mulher ocupando cargos cada vez mais altos nas mais variadas plataformas de ação. No judiciário, no meio político, é assim no legislativo. E tem mulher em todo lugar e competentes. Dos 100 maiores CEOs do Brasil, controladores das grandes empresas, 20 já são mulheres. 70% dos bancos das universidades de medicina hoje são ocupados por mulheres. Há até pouco tempo nós tínhamos uma mulher ocupando a principal cadeira da nossa nação. Nós tínhamos uma presidenta da República. Enfim, a mulher ocupou e ocupa lugares nunca antes imaginados, apesar de ainda sofrer muito. Mas sabe o que acontece? Talvez sejamos nós a geração de mulheres mais arrebentadas de alma que já existiu. Porque essa mulher tão bem sucedida profissionalmente também não consegue, sem a graça de Deus, sem entender o motivo pelo qual foi criada e sem resgatar o seu papel, fazer o que mais importante o Senhor nos deu: família. Sustentar um casamento, mentorear e discipular filhos para o Senhor. Então eu quero te encorajar a vir comigo, você mulher, você homem que tem filha, que é esposo, que é sogro, que é cunhado. Enfim, você que exerce um papel Esther. A vida de Esther, como toda a Escritura, ela é essencial para mim e para você. Não há nada na Bíblia que a gente fala, isso aqui não é para mim não. Tudo que tem aqui é para nós. E Esther foi uma mulher de coragem, que marca o seu tempo. Esther foi uma mulher diferenciada porque ela usava de sabedoria. Ei, querido, eu preciso te lembrar da diferença de sabedoria e de conhecimento. Conhecimento é algo adquirido. A nossa geração é a geração do conhecimento veloz e cada vez mais veloz. Né? Não é só porque você pode assistir uma madrugada de vídeos no YouTube sobre um determinado assunto e pesquisar no Google e acordar especialista, mas também porque nós somos a geração que mais tem esses títulos de especialista em um final de semana. Faça isso e você se torna um expert. Então nós vivemos a geração do conhecimento rápido. Mas a sabedoria, querido, ela é a correta aplicação do conhecimento. Não adianta conhecer muito e não saber aplicar nada.
O conhecimento é adquirido de forma humana. A sabedoria advém da personalidade do próprio Deus. É por isso que a Bíblia diz, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ou seja, a única oração para a qual Deus nunca responde não, é quando nós pedimos sabedoria. Eu quero encorajar você, da nação madureira, cristão, que está no dia de hoje consagrado pela nossa nação, que peça sabedoria ao Senhor. Sabedoria para você, para a sua casa, para os nossos governantes, para os nossos líderes. Essa oração Deus não diz não. Enfim, a lição nos apresenta características de Esther, que fizeram com que ela fosse essa mulher de coragem. É importante que você entenda o cenário em que Esther estava. Como era altamente desafiador fazer algo ali. Tanto que Vasti foi retirada do cargo de rainha só para deixar lição para as outras. Foi exatamente isso. Quando ela se nega a apresentar-se na presença do rei, os conselheiros do rei chegaram até ele e falaram, rei, você tem que dar um jeito nessa rainha, porque senão toda mulher agora vai achar que pode negar um pedido do seu esposo. E Vasti foi automaticamente destituída do cargo. Então, o rei mandou chamar todas as moças virgens da província da Pérsia, você conhece a história. E eles foram então para o palácio, ficaram ali por 1 ano se preparando para se apresentarem ao rei. Mas Esther tinha algo diferente. Esther era belíssima. Diz aí a cultura que Esther foi a 3ª mulher mais bonita da história do judaísmo. Perdeu para Sara e para Rebeca somente. Então, Esther era uma mulher lindíssima. Mas a beleza dela não era só o exterior. Tanto que o servo, quando a viu, aquele que separava as mulheres, ele olhou e falou, olha, essa mulher tem algo diferente. E ele separa Esther e começa a cuidar dela de uma forma especial. A partir de agora, eu quero ver com você algumas características que fizeram de Esther essa serva de coragem. Veja o nome. Não fala uma mulher, não fala uma guerreira, não fala uma rainha de coragem, mas uma serva de coragem. Esther entendia o seu lugar. Ela sabia que independente de onde Deus a colocasse, ela continuava sendo aquilo que você e eu somos chamados para ser. Servos. Exatamente por isso, por sondar esse coração servo de Esther que Deus a levanta. Ei, meu irmão, entenda isso. Deus não nos dá bênçãos egoístas. Lá em Tiago, fala, pede e não recebe, porque pede mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Ou seja, quando você e eu oramos e a intenção do nosso coração é o nosso próprio prazer, nós não recebemos. Mas quando nós pedimos e a intenção do nosso coração é abençoar outros, Deus responde sim. Deus levanta o indivíduo para abençoar um coletivo. É assim que nós observamos as Escrituras. Foi isso que ele fez com Abraão, foi isso que ele fez com Moisés, foi isso que ele fez com Neemias, foi isso que ele fez com Josué, foi isso que ele fez com Esther. Esther era uma serva, ela estava disponível, ela estava pronta para o serviço, ela estava disposta a servir. E é por isso que Deus a levanta no cenário de rainha da Pérsia, para que o povo de Deus naquele tempo fosse abençoado pela bênção que Deus concede a Esther. A primeira característica de uma serva de coragem, de um servo de coragem, que nós notamos em Esther e que eu quero compartilhar com você, é que um servo ou uma serva de coragem sabe o que quer. Se você estiver anotando, anote isso aí. Alguém de coragem sabe o que quer. Meu irmão, ninguém compra uma passagem sem saber para onde está indo, é impossível. Quando você vai comprar uma passagem de avião, de ônibus, de trem, você precisa colocar o lugar onde você está e o destino para onde você vai. Porque não há nenhuma probabilidade de você sair de um lugar para onde você ainda não sabe onde é. Esther sabia o que ela queria. Não é incrível quando o rei, no capítulo 5, lá nos versos 3 e 4, ele chega até Esther e fala, Esther, o que você quer? Qual é a sua petição? Pede o que você quiser, que eu vou te dar. Até metade do reino, eu vou te dar. Esther já sabia o que ela queria. Mas sabe qual é a primeira característica das pessoas que sabem o que querem? Sabedoria. Esther não fala escancaradamente para o rei. Eu quero que você livre o meu povo, sabe o que é? É que eu sou judia e eu não contei para você antes. E tem esse homem aqui chamado Amã, que é perseguidor do meu povo. Não foi assim que Esther fez.
Esther age com sabedoria. Por quê? Porque ela tinha convocado um jejum em toda Suzã, em toda a península da Pérsia. Ela e as servas dela estavam sem comer e sem beber há 3 dias, para que ela se apresentasse na presença do rei. Esther era uma mulher sábia. Esther tinha estratégia do alto. Esther não agia de forma impulsiva. Esther organizou o cenário para pedir ao rei. E a gente nota a sabedoria de Esther. Esther foi usada aqui no cenário político. E ela foi estratégica dentro desse cenário político. Ela era uma rainha, mas ela agiu com sabedoria. Ei, querido, você tem sabedoria de Deus para agir nas suas circunstâncias. Das menores às maiores. Das mais simples às mais complexas. Segunda coisa de alguém que sabe o que quer e que é corajoso é a dedicação. Esther queria ser rainha. Quando seu primo chega até ela e fala, olha, é o seguinte, vai ter um concurso. E o rei vai escolher uma nova esposa. Esther se dedica. Não devia ter sido fácil ficar ali naquele concurso de Miss mais disputado do que já se ouviu falar. Ninguém podia vencer uma serva de Deus dedicada e fiel. Ela era dedicada ao Senhor e ela fazia o máximo que ela podia para se dedicar e honrar a sua família, o seu primo. Apesar da sua origem difícil, apesar do seu nome mudado, apesar da sua a situação de órfã, Esther era dedicada. Ah, querido, não é simples encontrar pessoas dedicadas nos dias de hoje. Nós somos escapistas, vitimistas. Ah, não, mas está tão difícil aqui no meu trabalho. Ah, sabe o que é? Eu faço algumas caixas de pergunta no meu Instagram. E uma das perguntas que eu mais recebo é assim, ai, pastora, sabe o que é? Eu não trabalho com aquilo que eu amo. Meu irmão, não sei você. Mas na minha concepção de entendimento de trabalho, à luz das Escrituras, aquilo que trabalho é, privilegiados são poucos que podem trabalhar com o que ama. Trabalho é trabalho, dê o seu melhor. Trabalhe naquilo que você é chamado para fazer. Se dedique naquilo que o Senhor te deu. Ore e louve a Deus pelos seus patrões. É isso que a Bíblia espera de você. Mas a gente fica romantizando a vida, porque a vida do século 21 é romantizada e aí falta coragem em momentos decisivos da história. Esther era dedicada. Eu fico pensando que ela podia ter olhado, mas eu já sou uma mulher bonita, eu não preciso ficar aqui 1 ano tomando esses banhos, com esses chás, e fazendo todo esse tratamento, e essa canseira aqui, e mulheres querendo me colocar para trás. Esther era dedicada. Ei, meu irmão, você é alguém dedicado no trabalho que Deus te confiou. Você é alguém verdadeiramente dedicado, que faz o seu melhor. A Bíblia diz que nós devemos fazer como quem faz para o Senhor. Independente do que você faz. Ai, mas é porque eu não gosto. Aprenda a amar. Aprenda a ser grato. Dedique-se. Pessoas de coragem sabem aquilo que querem fazer e são dedicadas. Terceira característica de quem sabe o que quer fazer e por isso tem coragem é a firmeza. No capítulo 4... no verso 16, talvez seja um dos textos mais enigmáticos para mim aqui do nosso capítulo da história de Esther. Esther fala assim, ó, vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não comais e nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas moças também faremos assim. Depois irei ter com o rei e ainda que isso não é segundo a lei. Aí olha o que ela fala, meu irmão. Se eu perecer, pereci. Olha que mulher de firmeza é Esther. Esther tinha um problema nas suas mãos. O primo dela chega e fala, olha, Amã vai mandar matar todo o nosso povo. E você, Deus colocou você nesse lugar, para que você fosse a nossa libertadora. E Esther com firmeza, faz aquilo que é humano, aquilo que o papel dela permitia que ela fizesse de autoridade. Convoca o povo para jejuar, coloca o povo de joelho e fala, eu vou ter com o rei, eu sei que é contra a lei, mas se eu perecer, pereci. Esther estava disposta a morrer, mas a não se conformar com a perda da vida do povo de Deus. Esther era alguém firme, que não titubeava, que tinha clareza do que queria, que tinha uma meta clara, com prazo de validade, com objetivo. A Amã não estava brincando de matar o povo. Você é alguém firme, meu irmão? Ou você é daquelas pessoas que acorda querendo casar e dorme querendo comprar uma bicicleta? Ou você é daqueles que está sempre em dúvida, nunca sabe
neutro o tempo todo, não tem lado. Pessoas de coragem sabem o que querem porque têm firmeza, porque não titubeiam. Sabe, nós vivemos um tempo muito crítico no Brasil, no mundo. Como o pastor Itamar já falou aqui, o Brasil hoje é epicentro da pandemia, Goiás um alto índice de morte, e a gente não tem leito, e tantas coisas acontecendo ao nosso redor, que às vezes nós perdemos a noção da presença de Deus, sabe? Quando nós ficamos presos no problema, nós perdemos a noção da presença. A sensação é que Deus não está mais perto. A sensação é que a promessa de Jesus, eis que estou convosco todos os dias, se quebrou. A sensação é que Deus aposentou e Ele está numa cadeira de balanço esperando que o caos se instaure. Ei, querido, esse não é o nosso Deus. Quando você sabe o que quer e quando você tem firmeza, independente do que as circunstâncias dizem, independente do que o noticiário traz, independente das notícias tão dolorosas que nós recebemos quase que diariamente, nós somos tentados a lembrar todos os dias que o nosso Deus está no lugar de onde Ele nunca saiu, no controle de todas as coisas. Ele está no comando do universo. A sua vida e a minha não é um barquinho à deriva perdido aí, andando de forma totalmente aleatória. Nós temos um destino traçado. E é por isso que nós, a igreja do Senhor, o remanescente fiel, somos tão importantes nesse tempo. E é por isso que Crônicas vai nos dizer de forma tácita, se o meu povo, ou seja, não é o mundo, meu irmão, não é o poder político, não é o judiciário, não é o STF, é se o meu povo, somos nós, você e eu, aqueles que são firmes, que se chama pelo meu nome, a igreja de Deus, você e eu, onde você está, na sua casa, no seu computador, no seu tablet, na sua internet, em qualquer que seja a sua cidade, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o livro de Crônicas está falando para nós, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Mas quem precisa se movimentar é o povo de Deus. Quem precisa orar e buscar e converter dos maus caminhos é o povo de Deus que trabalha com firmeza. Esther era uma serva de coragem, porque sabia o que queria. Tinha sabedoria, dedicação e firmeza. Segunda coisa que eu quero ver com você, que nós vemos claramente na vida dessa serva de coragem, é que uma pessoa de coragem para fazer aquilo que Deus o chama para fazer, é alguém disciplinado. Deixa eu te lembrar o que é disciplina. Disciplina é fazer o que tem que ser feito gostando ou não gostando. Pessoas disciplinadas usam máscara porque sabem que tem que usar. Pessoas disciplinadas evitam aglomerações porque sabem que isso é o desejado e o esperado para que a gente consiga diminuir tudo que está acontecendo no nosso mundo. Pessoas disciplinadas estudam para o concurso querendo ir tomar sorvete na praça. Pessoas disciplinadas fazem o que tem que ser feito, gostando ou não. Esther foi um exemplo de disciplina e de dedicação. Esther obedece rigorosamente às orientações do seu tio Mordecai. E ele a chama e fala o seguinte: você vai participar do concurso de beleza, você não vai contar que é judia, você vai se organizar para isso, porque Deus vai te levantar. Meu irmão, os hábitos que moldam a nossa vida, se são bons, a gente tem mais predisposição para ter coragem para enfrentar as coisas. Você entende isso? Só que hábitos são construídos, ou seja, não há desculpas. Dizem os especialistas aí que tudo que você faz por 90 dias seguidos vai constituir um hábito. Então, se você não tem o hábito de malhar, mas você começa a malhar e você malha 90 dias, no dia 91, se você não malhar, o seu corpo sente falta, porque já constituiu um hábito. Mas deixa eu simplificar para você entender como é que a gente pode gerar o hábito da disciplina para então enfrentar com coragem, assim como Esther enfrentou as intempéries da vida. O nosso corpo funciona de uma forma holística. Essa palavra é um termo que a gente utiliza muito na psicologia para falar que a gente é um todo, que nós estamos interligados, que o corpo vai sofrer o que as suas emoções sofrem, que o espírito vai afetar diretamente no que a alma sofre. Então, nós somos seres holísticos, integrais, inteiros, não tem jeito de separar. E é exatamente por isso que
A Bíblia vai nos lembrar que os olhos são as janelas da alma, ou seja, aquilo que você enxerga, as suas emoções captam. A sua alma é onde estão as suas emoções e vontades. Então os olhos são a janela, entra por ele aquilo que a sua emoção sente. É por isso que a gente tem recomendado, não fica assistindo muito noticiário. Não fica tendo acesso a todo tipo de informação, compartilhando no WhatsApp, vídeo de gente morrendo o tempo todo, vídeos das UTIs lotadas. Por quê? Porque aqueles olhos os seus olhos vão ver e a alma sente. Tem até um ditado, isso não é versículo não, viu, meu irmão? Isso é ditado, que fala que o que os olhos não veem, o coração não sente. E esse ditado, ele advém desse conceito bíblico, de que os olhos são as janelas da alma. Então, primeiro eu vejo. O que eu vejo se transforma naquilo que eu falo. Palavras concretizam ações. Ações repetidas geram hábitos. E a coletânea dos seus hábitos determina o seu destino. Você entendeu o que eu quero dizer? Uma pessoa disciplinada que quer construir um hábito que agrada ao Senhor, começa mudando o seu olhar. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se eles forem maus, todo o seu corpo vai estar em trevas. Sabe, Esther era uma mulher disciplinada. A beleza dela não era só por fora, era por dentro, porque ela tinha a capacidade de formatar os hábitos de acordo com a necessidade, porque o destino dela era algo certo. Ela sabia para o que ela tinha sido chamada, porque Deus a tinha colocado naquele lugar. E é por isso que ela tinha disciplina. E a disciplina, meu irmão, é construída a partir do que eu vejo, falo, faço, gero um hábito, determina um destino. Não há como fazer o caminho reverso, mas há como construí-lo assim. Ah, pastora, como é que eu faço então? Os meus olhos são assim, eu tenho uma visão pessimista. Eu tenho que andar com Cristo. Quando você o toma como Senhor e Salvador da sua vida, a primeira coisa que Ele muda em você é a sua visão. A ideia é que antes, quando nós estávamos no império das trevas, não é assim que a Bíblia diz, que nós estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui no império das trevas, você tinha uma ótica, você pensava. Mas quando Deus te transporta para o reino do Filho do amor dEle, aqui não é você quem vê, quer dizer, aqui no império das trevas não era Satanás quem mandava. Era você, a sua visão, o seu jeito de viver, o pecado que tenazmente te assediava. Mas agora no reino do Filho do amor de Deus, Ele muda os seus óculos. Vamos a olhar para as circunstâncias como Deus olha. Nós chamamos isso de cosmovisão cristã. Uma forma de olhar o mundo à sua volta. Isso inclui a sua família, o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua saúde, a pandemia. Isso inclui tudo da nossa humanidade. Agora, eu já não olho de acordo com os meus óculos. Eu olho de acordo com aquilo que Deus me proporciona através das Escrituras Sagradas. Então, para onde você tem olhado, querido? Esther olhava firmemente para o Senhor. É por isso que ela era disciplinada. É por isso que com o olhar correto ela falava o correto. É por isso que falando o correto a atitude era prudente. É por isso que o conjunto de atitudes prudentes gerou um hábito que conquista o coração do rei. E é por isso que a coletânea de hábitos fez com que Esther atingisse o destino para o qual ela foi chamada. Ser resgatadora do povo de Deus. Esther era uma mulher disciplinada. E isso faz toda a diferença. A terceira coisa que eu vejo em Esther, e que eu quero ressaltar com você, é que pessoas servas e servos corajosos são pessoas adaptáveis. Entenda isso. O importante não é começar bem. A gente também precisa terminar bem. Sabe, eu olho para a vida de pessoas como Esther, como Daniel. Eles foram extremamente adaptáveis. Esther, por exemplo, ela se adaptou ao exílio. Ela se adaptou ao fato de ser órfã. Ela se adaptou às regras do tio. Ela se adaptou às leis do reino. Ela se adaptou até à mudança de nome. Lembra de Daniel? Daniel também é tirado da sua pátria. Tem o seu nome trocado. Não podia professar sua fé. Foi colocado pelo rei da Babilônia dentro de um palácio. Teve que ter os seus hábitos mudados.
Esther era uma mulher adaptável. Escute isso, meu irmão. Ser estático no mundo dinâmico é receita para o fracasso. Tem gente que está até hoje sofrendo com a pandemia. Porque eu não uso máscara. Eu saio mesmo. Eu não deixo de fazer isso. Álcool em gel, lambreca a mão. Gente que tem dificuldade de se adaptar às regras mais simples. Ei, querido, Deus nos fez adaptáveis. Ele nos fez maleáveis. Ele não nos fez seres estáticos. Se não fosse assim, um goiano que muda para a Europa não suportaria o frio nunca. Mas ele tem dificuldade no primeiro, no segundo, no terceiro inverno. Depois ele vai adaptando. Porque nós somos adaptáveis. Se fosse assim, uma mãe que sai de casa com a barriga e volta com o neném no colo, não se adaptaria com a vida nova agora, com aquele bebê que chora à noite, que tem horário, e a vida muda, e ela precisa sair de casa com um carrinho, mas ela vai se adaptando, porque nós somos adaptáveis. Deus nos fez adaptáveis. Como é complexo lidar com gente rígida, você deve conhecer gente assim. Eu só vou se for essa hora. Só faço se for do meu jeito. Não quero não. Não, se for para servir nesse lugar da igreja, eu não quero. Eu quero é aquele. Como é difícil lidar com gente rígida. Eu repito, ser rígido no mundo estático é pré-requisito para o fracasso. Esther se adapta. Esther é resiliente, para usar uma palavra moderna. A palavra resiliência é uma palavra que vem da física. E ela fala da propriedade que alguns corpos têm de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, o corpo é totalmente deformado. Mas depois de ser colocado diante daquilo, ele tem a capacidade de voltar à forma normal, à forma anterior. Isso é ser resiliente. É a capacidade de ser quebrado e se reconstruir. Esther era assim. Eu fico pensando se Esther tivesse ficado presa na sua orfandade, por exemplo. Não, eu nunca vou poder disputar esse cargo de rainha, eu sou órfã. Não, sabe o que é? Eu nunca vou poder disputar esse cargo de rainha, porque até meu nome foi mudado. Não, eu não vou poder disputar esse cargo. Se ela tivesse vitimista, fraquinha, atrás de uma história tão difícil. Mas Esther era adaptável. A ideia é de deixando para trás o que para trás fica, eu vou avançar. Eu fico vendo como pessoas adaptáveis são inevitavelmente consistentes. Esther foi altamente consistente, e daí vem essa coragem dela. A consistência de ficar 12 meses se preparando para um concurso de beleza, que era praticado ali para aquelas rainhas do império. E Esther teve que praticar etiqueta, exercitar rituais cerimonialísticos para entrar na presença do rei, se dedicar ao padrão de beleza daquela sociedade que não era dela, para alcançar o objetivo. Esther tinha consistência. Ei, querido, Deus tem chamado nesses últimos tempos da igreja na terra pessoas consistentes, adaptáveis, entendedoras da nova realidade, sujeitas à vontade de Deus para esse tempo que é soberana. Querido, uma das coisas que fez de Esther uma mulher de coragem é a sua capacidade de se adaptar, de ser consistente, de não perder o foco, de se manter organizadamente focada naquilo para o que ela foi chamada para fazer, por causa da coragem do serviço que lhe foi colocada pelo próprio Deus, sabe? Esther tinha um foco. Ela precisava libertar o povo de Deus. Era para isso que Deus a tinha chamado. Ela sabia que a única chance de redenção para o povo de Deus naquele tempo era se ela se tornasse rainha. E ela se manteve focada. Esse foi o foco dela. A vontade de alcançar as flores fez com que ela abnegasse os espinhos. Você entende o que eu estou dizendo? A ideia é mire pequeno e acerte pequeno. Mel Gibson falou isso. O que eu estou dizendo é, se você está precisando de coragem, se levante, sacode a poeira e tenha foco naquilo que você realmente deseja. Eu não sei para o que você precisa de coragem hoje. Quem sabe você está precisando de coragem para continuar tendo fé. Não consegue ler as escrituras, não consegue orar mais, não consegue buscar a presença de Deus. As más notícias tomaram conta do seu coração, da sua alma, quem sabe do seu físico. Você não dorme à noite, você tem sensações de medo, você tem ataques de pânico, seu coração palpita e você se sente sem coragem.
Mas essa lição me trouxe aqui para te lembrar que Deus não te deu espírito de medo, mas de coragem. Ei, meu irmão, se o medo é um espírito, a coragem também é. Porque é isso que as escrituras dizem. Não vos dei espírito de medo, mas de coragem. Aleluia! Deus nos deu espírito de coragem. Ou seja, o espírito dele operando em nós, nos encoraja a enfrentarmos as batalhas da vida. Foi isso que Esther fez. Eu disse a você que Esther foi uma mulher que sabia o que queria e por isso tinha sabedoria, dedicação e firmeza. Eu te disse que Esther foi uma mulher altamente disciplinada. Ela assumia a responsabilidade das coisas, ela tinha disciplina para executar. Eu te disse que Esther foi adaptável e ao mesmo tempo consistente, se manteve no foco para o que ela era chamada. Em último lugar, um servo, uma serva de coragem, deixam um legado inesquecível. Sabe, Esther deixou um legado inesquecível, porque priorizou o que era importante. Cá estamos nós, quase 4.000 anos depois, falando da história de Esther, sendo edificados através da ação de Deus na vida dela, aprendendo com a forma como Deus a usou naquele tempo. Porque ela foi uma mulher de legado. Sabe, há uma diferença muito grande que a nossa geração perde de vista entre herança e legado. Quem sabe você aí no seu lugar tem lutado tanto e colocado urgente no lugar do que é importante, atrás de deixar herança. Sabe, nem tudo o que é urgente é importante. Às vezes você acha que o urgente é trabalhar mais, ganhar melhor, para construir uma casa melhor, e para carro, e para ter isso, e para ter aquilo, e para vestir melhor, e para colocar o filho no lugar melhor. E aí com o tempo você vai perceber que aquilo que Salomão fala em Eclesiastes 3 tem todo o sentido, porque é correr atrás do vento, afinal tudo é vaidade. Sabe, querido, quando nós falamos de urgente no lugar de importante, a gente escancara a máxima dessa sociedade que valoriza mais coisas do que pessoas. E aí nós vamos definhando o formato como Deus cria as circunstâncias. Deus criou coisas para serem usadas e pessoas para serem amadas. Mas a nossa sociedade ama coisas e usa pessoas. E aí nós vamos deformando aquilo que é essencial. Em prol da tal herança. Eu preciso deixar algo, eu preciso deixar. Mas entenda isso. Herança é aquilo que se deixa para alguém. Mas legado é aquilo que se deixa em alguém. O que a sua vida tem trabalhado para deixar? Herança ou legado? Esther deixou um legado inesquecível. Ela deixou marcas em alguém que nunca foram apagadas. Jesus deixou um legado inesquecível. É por isso que nós estamos aqui 2021 anos depois. Porque gente que andou com ele continuou falando para outra gente, para outra gente, para outra gente. E essa marca colocada em pessoas faz com que hoje nós cresçamos num Cristo que a gente nunca viu. Mas a gente acredita na história que ele deixou porque foi um legado inesquecível. Jesus não veio para deixar herança, mas ele veio para marcar legado que você tem construído. Servos de coragem deixam legado. Marcam a história com legado. Para que você deixe legado, meu irmão, você precisa ter coragem para eleger prioridades. Sabe, eu percebo como a pandemia nos mostrou que a gente vive com bem menos do que a gente imaginava. A pandemia veio para mostrar que a gente vive com menos roupa. A gente não precisa mais se preocupar com o carro, porque ninguém vai ver. A pandemia veio para mostrar que a gente vive sem ir a restaurantes. Ela veio para mostrar que os nossos filhos não precisam de tanta roupa. Que a gente não precisa, sabe, de tantos supérfluos, que a gente corre atrás e corre atrás. Porque ela escancarou as nossas fraquezas de uma forma muito dinâmica. Eu não sei no que você tem precisado de coragem. Mas eu quero te encorajar a avaliar suas prioridades. De 0 a 10, aonde estão Deus
e a sua família na sua lista de prioridades? Essa resposta é muito importante porque a coragem deve existir para que a família, para que Deus, para que as coisas de Deus sejam colocadas no primeiro lugar. Escute isso. Deus é especialista em transformar crucificação em ressurreição. Ele quer que você e eu nos tornemos servos de coragem, sobreviventes. Essa semana, no início da semana, eu fui pregar no Rio de Janeiro. E antes de pregar, a mídia da igreja veio conversar um pouco comigo e me perguntou qual era a palavra que eu acreditava ser para a minha vida, para a minha família, a palavra que a pandemia ensinou. E eu, sem pensar duas vezes, falei para ela: sobrevivência. Pela primeira vez eu me vi preocupada em sobreviver. A gente precisa ter coragem para sobreviver emocionalmente, fisicamente e espiritualmente nesse tempo. A gente precisa todos os dias levantar, respirar fundo e falar: peraí, eu preciso sobreviver, mas hoje. Quantos dos nossos irmãos que hoje estão mortos por causa desse vírus terrível, pregaram sobre eles? Ei, gente talvez muito melhor do que você e eu, já não estão mais aqui. O desafio é de sobrevivência física, emocional, estabilizar emocionalmente, entender aquilo que eu preciso manter saudável a fim de sobreviver. E espiritualmente, fortalecer a fé, lembrar do Deus soberano. E aí, se você é pai, mãe ou avô, tio, nós precisamos criar filhos sobreviventes. Eu tenho conversado com o Célio nesse tempo, meu esposo, o quanto o nosso desafio como pais nesse tempo é criar sobreviventes. Não criar crianças frágeis, que não suportam quase nada, que não são acostumadas com a pressão, mas criar indivíduos com coragem, aptos a sobreviver em situações adversas. Porque a pandemia nos trouxe essa necessidade, meu irmão. Aqueles que não têm coragem vão sucumbindo, vão se fechando, vão deixando de sonhar, vão perdendo a esperança, vão morrendo aos poucos. Sabe, Esther deixa um legado inesquecível e nós estamos falando dele aqui agora. Exatamente por ter tido coragem de avançar. Coragem de fazer aquilo para o que ela foi chamada para fazer. Eu termino te lembrando que cada geração é responsável por ganhar a sua geração, por marcar a sua geração. A única geração que você e eu podemos marcar é a nossa. É hoje, é agora. Esther então se levanta nesse cenário, apta a obedecer a tempo e fora de tempo. A palavra serva, nunca se esqueça disso. Sabe, o título podia ser uma rainha de coragem. É por isso que eu gosto do nosso material da Nação Madureira, porque ele é sempre muito bem pensado. Podia ser aí uma rainha de coragem, podia ser uma mulher de coragem, mas é uma serva de coragem. Porque a ideia de serva é alguém que está a serviço, é alguém que está disponível, é alguém que está obediente, é alguém que tem um patrão, é alguém que está servindo a outro. E é exatamente isso que Esther era. Alguém totalmente rendida, obediente, subserviente, disponível a cumprir o plano de Deus para a sua vida. Para cumprir o plano de Deus, tem que ter coragem. Que o Senhor nos ajude a começar em mim, a olhar para as características de Esther e tantas outras que a fizeram essa serva de coragem. Ela sabia o que queria. Ela era disciplinada, ela era adaptável e ela deixou um legado inesquecível. Mesmo num tempo tão complexo, como eu disse para vocês no início. Mesmo num tempo tão adverso em que a mulher não tinha valor, em que ela não podia praticamente nada, em que o valor dela era associado a outras coisas. Esther é levantada dentro de um cenário do Império Persa, numa situação totalmente improvável, com uma origem contrária. E é usada com coragem por aquele que maneja a minha e a sua vida, por aquele que escreve a minha e a sua história, por aquele que conhece as minhas e as suas fraquezas, e por aquele que tem um propósito para a minha e para a sua vida.
Eu termino te contando uma pequena história. Eu já tenho repetido ela algumas vezes, mas eu penso que ela reflete bem essa necessidade de coragem que nós precisamos. Certa vez um menininho de 4 anos chegou no seu pai e falou: papai, qual é o tamanho de Deus? E aquele pai ficou calado diante dessa pergunta com um cunho filosófico, teológico. Mas aí, de repente, passou um avião no céu. E ele falou: meu filho, qual é o tamanho daquele avião? E o menininho olhou e falou: ah, papai, esse avião é muito pequenininho, ele é menor que a minha mão. E o pai falou: tudo bem. Pegou a mãozinha do menino, levou até o aeroporto da cidade. E lá naquele aeroporto, ele colocou a criança ao lado de um avião cargueiro, sabe aqueles enormes, assim, que cabem até 400 pessoas? E ele olhou para aquele menino e falou: filho, e agora, qual o tamanho do avião? E o menininho olhou e falou: ah, papai, esse é muito grande, ele é grandão, ele é muito grande, ele é enorme. E o pai falou: meu filho, assim é Deus. Quanto mais perto você está dele, mais noção da grandeza dele você tem. Mas quando você está longe dele, ele parece tão pequenininho, que a sua mão é maior do que ele. Sabe, meu irmão, eu não sei qual a distância você está de Deus. Se tão longe que parece que Deus perdeu o controle, que ele não está vendo e que ele está perdido. Ou se tão perto que você tem a exata noção que nenhum dos planos dele pode se frustrar. Que ele continua no controle de todas as coisas. Que ele continua assentado num alto e sublime trono. E que em breve ele vai se levantar e voltar como um leão para buscar e resgatar a sua vida, a santa igreja do Senhor. Está perto dele, nos faz sermos servos de coragem, disponibilidade e espírito ousado para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Feche os seus olhos se você puder, onde você está. Eu quero orar, encerrando esse tempo, pedindo para que o Senhor nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração. Pai, nós te adoramos nessa manhã tão preciosa. Obrigada, Senhor, porque mesmo separados fisicamente, nós somos um corpo, porque a tua palavra diz que há um só povo, um só rebanho, um só Deus, uma só fé, um só batismo. E nós somos esse povo que se chama pelo teu nome. Nós te adoramos pelo privilégio que temos, Pai, de aprender uma vez mais, com uma palavra tão necessária para os nossos dias. Obrigado pela vida da editora Betel, obrigado pela nação Madureira, obrigado pela vida do nosso bispo Ides, Deus da bispa Neuza. Obrigada, Senhor, pela superintendência da nossa escola dominical, aqui na pessoa do pastor Itamar. Obrigada, Deus, por toda essa equipe de mídia que permite que essa transmissão chegue a cada lar. Enfim, Senhor, são tantas razões para te agradecer. Muito obrigada, Deus. Deus, mas agora também nós queremos clamar. Clamar, Deus, que o Senhor nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração. Que o Senhor nos faça, a começar em mim, servos corajosos. Como nós precisamos aprender com as características de Esther, com a forma como o Senhor a usou, com a forma como ela foi usada para mudar a história do povo. Pai, nos usa. Nós estamos disponíveis aqui, Senhor, nós somos servos. É esse o nosso lugar, é esse o nosso papel, é esse o nosso nome. Nós somos servos. E servos que entendem que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu um espírito de coragem. Oh Deus, e que esse espírito possa, em nome de Jesus, alcançar a alma, as emoções, o coração, o intelecto, as vontades, o espírito do teu povo, que está aqui reunido nessa manhã, oh Deus, de forma virtual, na autoridade do poder do nome de Jesus, que o teu Espírito encoraje, fortaleça, levanta. Deus, que toda batalha na mente, que todo jugo do diabo, que toda palavra lançada, que todo desânimo emocional caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós precisamos, como igreja do Senhor nesse tempo, sermos levantados com coragem. Usa as nossas vidas, Senhor.
Nos encoraja a falar do teu amor, a apresentar o plano da salvação. Nos encoraja, Deus, a dentro das nossas famílias, afora dela, nas nossas redes sociais, aonde quer que estejamos, Deus, em nome de Jesus, a sermos servos corajosos. Oh Deus, e nesse 28 de março, que nós somos conclamados a clamar pela nossa nação. Oh Deus, nós nos prostramos diante de Ti. Nós nos prostramos, Deus, como esse menino, muito perto desse avião grandão, que sabe que o Senhor tem o controle. Oh, Espírito Santo de Deus, o Brasil te pertence, a nossa nação é do Senhor. Deus, nós precisamos de menos discussão e de mais oração. Nos ajuda a nos prostrar, nos ajuda a nos levantar, reconhecer, sara a nossa terra, Senhor. Perdoa o pecado do teu povo, perdoa o pecado do Brasil, até os pecados que não são nossos, Deus, como diz o livro de Joel. Nós queremos clamar, Pai, para que a tua ira não derrame desse cálice. Oh Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, paralisa esse vírus. Nós temos clamado, recebe o jejum do teu povo no dia de hoje. Recebe, Deus, cada parte, cada oferenda, cada manjar de adoração, cada sacrifício de louvor, que nas mais variadas partes da terra o teu povo tem feito no dia de hoje, em favor, Deus, de que o Senhor incline o teu ouvido, de que o Senhor estenda a tua mão, de que o Senhor alivie esses momentos, que o Senhor abrevie os dias dessa pandemia. Ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor que é forte em força, o Senhor que é vitorioso em poder, o Senhor que controla o cosmos, o Senhor que paralisa o vento e o mar. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos como igreja do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, crendo que o Senhor pode fazer. Crendo que o Senhor pode fazer de novo, como o Senhor já fez tantas vezes na história. Age em favor do teu povo, Senhor. Age em favor do teu povo. Visita agora, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, Deus, nossos irmãos que estão ainda precisando do sopro do Senhor no pulmão. Oh Deus, visita as famílias enlutadas, tem misericórdia, Senhor, daqueles que perderam entes queridos. O Senhor é o consolo sobrenatural, oh Pai. Nós clamamos pelo Senhor, porque o Senhor é o único pelo qual importa que nós sejamos salvos. O Senhor é o dono da nossa vida e tem o controle da história. Guarda a nossa igreja, Senhor. Guarda a vida dos nossos bispos, de cada pastor presidente do nosso estado, do Brasil, Deus, dos obreiros, dos pastores dirigentes, de toda a nossa liderança. Ó Pai, guarda a vida do teu povo, de cada membro. Pai, no nome de Jesus, o campo de Campinas, Pai, que o teu sustento, que a tua boa mão, que a tua vida sejam sopradas em nós e que nós possamos ser achados, Pai, como Esther foi achada de ti. Servos de coragem, para que a alegria seja nossa, mas para que a glória seja somente tua. Seja adorado nessa manhã, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigada por esse tempo. Nós o entregamos a Ti, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido. Onde quer que você esteja, um domingo cheio do favor de Deus e de coragem.